Pessoal, esse é o nosso sexto vídeo da primeira parte aí do curso de Física 1, tá? A gente está tratando de multiplicação de vetores. No vídeo anterior, a gente tratou de produto escalar de vetores, tá? É um tipo de multiplicação entre dois vetores que tem como resultado um número, né? Ou seja, um escalar. E aqui a gente vai tratar um segundo tipo de... A gente vai definir, né, um segundo tipo de multiplicação de dois vetores que vai ter como resultado um terceiro vetor, tá legal? Então, sejam, por exemplo, dois vetores aqui, tá? Um vetor A e um vetor B. Na verdade, aqui está o contrário. Aqui em cima é o vetor B e aqui embaixo o vetor A. A gente já vai ver que isso vai fazer toda a diferença, tá? Então, seja um par de vetores A e B definindo um plano, né? Se você tem dois vetores independentes, né, linearmente independentes entre si, ou seja, um não é um múltiplo do outro, então se você tem dois vetores independentes, esses dois vetores definem um plano, né? No caso, um plano AB, tá legal? E eles formam um ângulo θ entre eles. Então, dados esses dois vetores e dado o ângulo θ, eu quero definir uma operação chamada produto vetorial. Então, eu quero definir um vetor C, que é o produto vetorial de A com B, né? Então, esse xzinho aqui indica produto vetorial, tá? A gente lê uma expressão desse tipo como sendo A vec B, ou produto vetorial de A com B, tá? Então, a primeira coisa que eu vou definir, né, ou seja, que eu vou inventar a respeito do produto vetorial, é o módulo do vetor C, tá legal? Então, o módulo desse produto vetorial é definido, é inventado da seguinte forma: o módulo do vetor C é módulo do A, módulo do B, vezes o seno do ângulo entre eles. Cuidado para não confundir com o caso do produto escalar, onde eu tinha, na fórmula, né, da definição, eu tinha um cosseno de θ. Aqui eu tenho seno de θ. O produto vetorial depende do seno, ou o módulo do produto vetorial depende do seno do ângulo entre os vetores, tá legal? Então esse é o módulo, é o resultado numérico dessa expressão. Mas eu preciso agora inventar, né, ou definir de forma conveniente a direção do vetor C. Como que a gente faz isso? Nós vamos usar a regrinha da mão direita, que é um assunto que vocês certamente já viram lá no curso de álgebra vetorial. Como que funciona essa regra da mão direita? Tá? Muito simples, gente. Você posiciona primeiro o seu punho direito na junção, né? Ou seja, na origem comum dos vetores A e B. Tá? Então, digamos que o vetor A, esse pincel preto aqui, e o vetor B é esse azul. Então, eu desenhei os dois vetores com a origem em comum. Tá? Então, para eu calcular, para eu determinar a direção do produto vetorial, primeira coisa, eu posiciono o meu punho direito sobre a origem comum desses dois vetores, tá? E aí, com os dedos curvados da mão direita, eu vou, imaginariamente, né, jogar o vetor A em cima do vetor B. Então, ó, o vetor A é o preto, o vetor B é o azul. Então, posicionei o punho direito, vou, imaginariamente, né, jogar o vetor A com os dedos curvados aqui, ó. Vou jogar o vetor A em cima do vetor B e esticar o dedão. A direção para onde o polegar direito aponta é a direção do vetor C. E é justamente o que eu tenho aqui, né? O A é esse e o B é o azul. Então, jogo o A em cima do B e estico o dedão. O resultado vai me dar a direção do vetor C, que é o resultado desse produto vetorial, tá? E o módulo de C é definido por essa expressão. Então, o produto vetorial envolve duas definições. A definição de direção do vetor C, que é dado por essa regrinha da mão direita, e o módulo é dado por essa expressão. Tá legal? Logo de cara a gente já vê uma diferença fundamental em relação ao produto escalar, que é o fato do produto vetorial não ser comutativo. Se você faz A vec B e B vec A, você tem resultados diferentes. Ó, A vec B me dá um vetor para cima. Ó, se eu faço A vec B, me dá um vetor para cima. Se eu fizer o contrário, B vec A, B é o vetor azul, A é o preto. Se eu fizer o contrário, B vec A, ó, posiciono o punho direito na junção dos dois vetores. Vou jogar o B em cima do A. Vou jogar o azul em cima do preto. Ó, joguei o B em cima do A, estiquei o dedão. Vai apontar para onde? Para baixo. Então, na direção contrária do caso original. Então, A vec B
é menos B VEC A. Ok? Então, o produto vetorial não é comutativo. Se você inverte o sentido do produto vetorial, aparece um sinalzinho de menos naquela igualdade. Tá legal? Como eu já falei com vocês, gente, essas regrinhas, né, produto escalar, produto vetorial ele é meio esquisito, né, essa regra da mão direita, a primeira vez que a gente estuda, ela é um tanto quanto estranha, né, mas na verdade, como eu já falei com vocês, por que a gente define esse tipo de operação? Porque várias leis físicas e várias grandezas na física são facilmente escritas, né, na forma matemática usando esse tipo de produto. Por exemplo, quando a gente for estudar lá no capítulo de rotações, né, mais na parte final do curso, nós vamos estudar uma grandeza física chamada torque de uma força sobre um corpo. O torque é uma grandeza que está relacionada com a capacidade de uma força produzir rotação no corpo, né? E a definição do torque vem de um produto vetorial, né? O torque é definido a partir de um produto vetorial, tá? Tem um outro exemplo que a gente vê lá na Física 2, vocês já viram nos cursos mais básicos de eletromagnetismo lá no 2º grau, e a gente vai ver de novo lá na Física 2. É força magnética sobre uma carga em movimento numa região onde você tem campo magnético. Quando você tem um campo magnético produzido por um ímã e uma carga elétrica, positiva ou negativa, se movimentando no interior dessa região de campo magnético, a gente vê experimentalmente que essa carga ela sofre a ação de uma força de origem magnética, é chamada força de Lorentz, né? E essa força, a expressão matemática dela, envolve o produto vetorial da velocidade da carga com o campo magnético. Tá? Então a gente vai ver isso lá na Física 2. E existem outras, tá? Outras grandezas na física que são escritas matematicamente a partir de produto vetorial entre dois vetores. Tá? Então essa é a utilidade tem várias utilidades, né? essa definição. E aí, só também fazendo uma outra observação aqui, tentando dar uma interpretação geométrica para o resultado de um produto vetorial, igual está colocado aqui, né? O módulo do produto vetorial é módulo de A, módulo de B, vezes o seno do ângulo entre os dois vetores. Vamos dar uma interpretação geométrica para isso, tá? Você tem um vetor A aqui e um vetor B e o ângulo θ entre eles, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar o paralelogramo definido por esses dois vetores. Olha só, eu vou completar esse lado do paralelogramo, né? Com o mesmo tamanho do vetor B e paralelo a ele, e vou fechar esse paralelogramo, né, com a paralela aqui ao vetor A e de mesmo tamanho. Tá? Então, o que é essa altura aqui, gente? Vamos projetar, vamos traçar essa linha vertical e determinar o valor desse IH. É a altura desse paralelogramo. Tá? O que é esse H aqui, gente? Olhando esse triângulo retângulo aqui, ó, o que é o meu H? H é A seno θ, concorda comigo? Ou, também, né? O que é o seno de θ? Seno de θ, seno desse ângulo θ, é o H sobre a hipotenusa A. Né? Seno de θ é o H dividido pela hipotenusa A. Né? Então, H é A seno θ. E o que é o módulo do produto vetorial desses dois caras aqui? Ó? Pela definição é módulo de A, módulo de B, seno do ângulo entre eles. Mas o que é A vezes seno de θ? A vezes seno de θ é o H, é a altura daquele paralelogramo. Né? Então, o módulo de um produto vetorial é módulo de B vezes A seno θ, que é o meu H. E o que é base vezes altura desse paralelogramo? Não é justamente a área dele? A área de um paralelogramo é base vezes altura. Então, o módulo de um produto vetorial é numericamente igual à área do paralelogramo definido por esses dois vetores, A e B. Tá legal? Então é só tentando dar uma interpretação geométrica para esse número. Tá? Mas isso aqui é uma definição, beleza? Que vai ser útil para a gente em vários casos. Aí, agora, o exercício que eu quero fazer com vocês, parecido com o que a gente fez lá no caso do produto escalar, é achar as componentes do vetor C, que é o resultado dessa operação, a partir das componentes AX, AY e AZ, BX, BY e BZ.
Então, eu quero achar agora as componentes do meu vetor C. Tá? Aqui também só chamando a atenção, eu esqueci de mencionar, né, ainda falando da regrinha da mão direita, você vê que o vetor C ele é perpendicular ao plano formado pelos vetores A e B. Tá legal? Então, A vec B me dá o vetor C. E esse vetor C faz 90 graus, tanto com o vetor B quanto com o vetor A. Ou seja, o vetor C ele é normal à superfície ou ao plano definido pelos vetores A e B. Beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte. Antes de eu fazer esse exercício, né, de achar as componentes de C em termos das componentes do vetor A e do vetor B, eu preciso fazer um exercício aqui com o cálculo do produto vetorial usando os vetores unitários e JK. Tá? Então, vamos fazer aqui uma ginástica aqui, né, usando a regrinha da mão direita e aplicar isso para o caso dos vetores unitários. Tá? Então, olha só, vamos pegar a definição e fazer essas operações aqui. Ó. Pela definição, se eu pego I vec I, J vec J ou K vec K, ou seja, o produto vetorial de um vetor com ele mesmo, né? O produto vetorial de um vetor com ele mesmo, tem que ser zero. Concorda? Tem que ser o vetor nulo. Porque o que é o produto vetorial de um camarada com ele mesmo? Ué, o módulo disso é o módulo de um vetor vezes o módulo dele, seno do ângulo. Qual que é o ângulo de um vetor com ele mesmo? Não é zero? E o seno de zero é zero. Então, I vec I, J vec J e K vec K vai me dar um vetor cujo módulo é zero, ou seja, o vetor nulo. Então, o produto vetorial de qualquer vetor com ele mesmo vai dar sempre zero. Tá? Agora, os produtos vetoriais cruzados, né, I vec J, I vec K e J vec K, aí já não vão ser nulos, vão dar outros valores. Né? Vamos ver quanto que dá cada um deles. Olha só, vou pegar o primeiro aqui, ó. I vec J. O vetor I, esse vermelhinho aqui que está apontando para vocês, tá? Então, o vetor I está saindo do quadro. O vetor J está apontando para a direita de vocês, tá? Então, o vetor I, esse vermelho, está apontando para vocês. O vetor J está apontando para a direita de vocês. Eu quero I vec J. Usando a regrinha da mão direita, ó, coloco o meu punho na junção desses dois vetores, vou jogar o vermelho em cima do azul. Vou jogar o I em cima do J e esticar o dedão. O dedão vai me dar justamente o vetor K, tá? Como tinha que ser. Então, o produto vetorial de I com J é o K. Tá legal? Agora, o produto vetorial do I com o K. O I, de novo, é um vetor que está saindo do quadro, apontando para vocês. O K, esse vetor, para cima aqui, tá? Agora eu quero I vec K, então eu vou jogar o I em cima do K. O que eu faço? Posiciono o meu punho na junção dos dois vetores, vou jogar com os dedos curvados, vou jogar o I em cima do K. Ó, joguei o I em cima do K, estico o dedão. I vec K dá um vetor para a esquerda de vocês. O vetor que está apontando para o lado esquerdo aqui, ó, é qual? Menos o J. Tá? E por fim, eu quero fazer agora o J vec K. Isso é mais fácil porque está no plano do quadro. Né? Então, o J está para a direita de vocês e o K está para cima. Então, ó, posicionei o meu punho na junção dos dois vetores, na origem comum, né, dos dois vetores. Vou pegar o J e jogar em cima do K. Ó, J vec K, estico o dedão. J vec K, esticou o dedão, vai me dar o unitário I. Tá legal? Se eu inverter o produto vetorial, J vec I é menos K. K vec I é J. K vec J é menos I. Ok? Por causa daquela propriedade ali. Então, nós vamos pegar agora esse resultado e vamos achar uma fórmula para o vetor C em termos das componentes x, y, z dos vetores A e B. Tá? Essa é a nossa tarefa agora.
Então vamos lá, gente. Agora a nossa tarefa é achar um vetor C, uma fórmula para ele, que ele é igual ao produto vetorial de A com B, escrito em termos das suas componentes, né? Então o que é o meu vetor A? Ele é AX unidades na direção Y mais AY unidades na direção J mais AZK. E eu quero esse sujeito, produto vetorial, com o vetor B, escrito nas suas componentes, né? Forma analítica. Então, BX, unidades na direção Y, BYJ, mais BZK. Quanto que vale esse negócio? AXI, AYJ, AZK, BXI, BYJ, BZK. Vou fazer a propriedade distributiva, vou aplicar a propriedade distributiva agora para o produto vetorial e usando aqueles resultados ali, para os vetores unitários, né? Então vamos pegar o primeiro termo aqui com o primeiro de lá. Então isso aqui vai dar esse produto vetorial com esse é AX BX, produto de dois números, né? Não muda nada. Então é AX BX. E produto vetorial com I. Produto vetorial de um vetor com ele mesmo é zero, né? Vamos deixar isso explícito aqui. Mais soma vetorial, o primeiro aqui com o segundo de lá. Então vai ficar AX BY AXBY e VEC-J. E VEC-J é o meu vetor K. Mais, soma vetorial, o primeiro daqui com o terceiro de lá. Vai ficar AXBZ então, ó, AXBZ e VEC-K. E VEC-K é menos J. Então, essa é a primeira sequência. Vão ser 9 termos, né, no total. Então, mais soma vetorial, fazer a mesma coisa agora para o segundo termo, a segunda componente do primeiro vetor aqui, né? Então, agora eu vou ter o segundo daqui com o primeiro de lá. Eu vou ter, então, AY BX AYBX, J VEC I. Olha só, I VEC J é o vetor unitário K. Se eu inverter, J VEC I, eu vou trocar o sinal, vai ficar menos K. Troquei o sinal, troquei a ordem do produto vetorial, vai aparecer um sinal de menos no resultado, né? Então, menos K, J VEC I. Mais, soma vetorial, o segundo daqui com o segundo de lá, vai dar zero, né? AY, BY, J, VEC J, produto vetorial de um vetor com ele mesmo é zero, é o vetor nulo. Mais, soma vetorial, o segundo daqui com o terceiro de lá. AY, BZ, AY, BZ, J VEC K. J VEC K é o meu unitário I. E agora o último termo. É claro, né, gente, que não é toda vez que vocês forem fazer um cálculo de produto vetorial, não tem que fazer esse procedimento todo. Nós vamos chegar numa fórmula final, compacta, né, fechadinha, vocês já vão aplicar ela direto. Isso aqui que eu estou fazendo é só para a gente deduzir a fórmula que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, beleza. Agora, o último termo daqui, o terceiro daqui, com o primeiro de lá. Vai ficar, então, AZBX. Então, AZBX. AZBX. K VEC I. Ó, I VEC K é menos J. Então, K VEC I, se eu inverter, vai dar mais J, né? Vai dar o unitário J. Mais soma vetorial, o segundo daqui com o segundo de lá, AZ BY
AZ, BY, K, VEC, J. J, VEC, K é o I. Então, K, VEC, J, se eu inverter, vai aparecer menos I. E o último termo, que vai dar zero, né? O terceiro daqui, com o terceiro de lá, AZ, BZ, K, VEC, K vai dar zero. Então, beleza, gente. São 9 termos, sendo que 3 aqui são nulos, e os outros a gente vai agrupar, né? Então, logo de cara, esse sujeito aqui é 0, 0, 0, né? Vamos agrupar agora os termos de acordo com as suas componentes, né? Vamos começar aqui com a componente I. Onde que eu tenho componente I? Tenho nessa parcela aqui e nessa outra, né? Então, vamos colocar o vetor C, que é o que eu quero achar, né? A componente I dele vai ficar o seguinte. Como é que vai ficar? AY, BZ, positivo. E o outro aqui, né? Colocando o I em evidência, aqui vai ficar menos AZ, BY. Mais. Então, são os dois termos que envolvem a componente I. Agora a componente J. Então, quais as parcelas que envolvem o unitário J, né? A componente J? É esse cara aqui e esse aqui, ó. Então, vai ficar AZBX AZBX e esse aqui, ó, que vai ficar negativo, né? Mais com menos aqui dá menos. AXBZ. Beleza? Componente J, então, terminou. E agora a componente K, que é essa parcela aqui e essa outra de K, né? Então vai ficar na direção K, vai ficar então AXBY, positivo. AXBY, menos, está aqui, AYBX. Menos AYBX. Então, pronto. Essas são as componentes x, y e z do vetor C, que é o resultado do produto vetorial de A com B. A YBZ menos AZBY na direção I, AZBX menos AXBZ na direção J, AXBY menos AYBX na direção K. Tá? Tem uma forma mais compacta, essa fórmula aqui é grande, né? Chato de ficar memorizando. Então, tem uma forma mais enxuta para a gente calcular essa expressão, que é usando o determinante de uma matriz. Então, eu vou construir essa matriz, cujo determinante vai me dar justamente essa fórmula, né? Vai me dar justamente esse resultado. Tá? Então, é uma maneira mais compacta de guardar, de memorizar esse resultado. Tá legal? Então, vamos escrever ele aqui da seguinte forma. Uma maneira, então, pessoal, de escrever essa expressão de uma forma bem compacta é a seguinte. C, o vetor C, que é o resultado desse produto vetorial, né, de A com B, é o determinante de uma matriz cujas componentes, né, cujos valores são os seguintes. Na primeira linha dessa matriz, a gente escreve os unitários I, J e K. Ok? Na segunda linha,
a gente escreve as componentes do primeiro vetor aqui do meu produto vetorial. Então vai ser AX, AY e AZ. AX, AY e AZ. Né? E na última linha, as componentes do segundo vetor. Tem que ser essa ordem, tá? Não pode trocar as linhas aqui, trocar essa linha com a de cima ou vice-versa, senão dá problema no resultado, tá? Então a ordem é importante, porque o produto vetorial não é comutativo. Então na última linha são as componentes do vetor B, Bx, By, Bz. Então essa é a maneira de guardar o resultado do produto vetorial. O vetor C tem componentes cujos valores são dados pelo determinante dessa matriz. Se você calcular o determinante daquela matriz 3×3, vai dar justamente esse resultado. Vamos fazer isso só para convencer vocês disso, né? É o resultado que vocês já viram, e aí a gente fecha esse vídeo, tá? Tem várias maneiras de você calcular o determinante de uma matriz 3×3. A maneira talvez mais simples de memorizar, é pegando essas duas primeiras colunas aqui, você copia elas aqui para o final e faz o produto das diagonais principais e das diagonais secundárias, né? Trocando o sinal da diagonal secundária. Né? Então vamos fazer a chamada regra de Sarri, né? Para calcular o determinante de matriz 3×3. Você pode também fazer expansão em cofatores, enfim, tem vários métodos, né, para se calcular. Mas vamos usar essa que vocês costumam utilizar aí normalmente vocês costumam usar mais essa, né? A regra de Sarri. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar essas duas colunas aqui, ó. Então eu vou ter I, AX, BX e J, AY, BY. Tá? Vamos fazer o produto, né, das diagonais, então essa diagonal aqui menos essa, que envolve a componente I. Então isso aqui vai me dar o seguinte, isso é igual. Na direção I, eu vou ter o seguinte, essa diagonal vai ficar AY, BZ, AY, BZ, e a diagonal secundária eu tenho que trocar o sinal, né? AZ, BY. Né? Que deu justamente essa aqui, né? AY, BZ menos AZ, BY. Agora, mais soma vetorial. Agora, a componente J. Como é que vai ficar? Vai ficar, então, essa diagonal, essa aqui, menos essa. Então, vai ficar AZ, BX, positivo. AZ, BX. A diagonal secundária, eu tenho que trocar o sinal, AX, BZ. Então é isso, né? AZ, BX menos AX, BZ. Está coerente com esse outro resultado aqui. Mais a última componente K, que vai me dar essa diagonal aqui, ó. AX, BY. AX, BY. Menos essa outra diagonal aqui. Menos AY, BX. Então, AX, BY menos AY, BX está consistente aqui também. Beleza? Então, as componentes do resultado, né, de um produto vetorial são simplesmente obtidas a partir do determinante dessa matriz. A primeira linha, unitários em JK. A segunda linha, as componentes do primeiro vetor. E na terceira linha, as componentes do segundo vetor. Tá? Se você trocar uma linha com a outra, o resultado vai ficar correto a menos de um sinal, porque o produto vetorial não é comutativo. Se você inverte dois vetores, o resultado vai ser o mesmo, só com um sinal de menos na frente. O produto vetorial não é comutativo. Tá legal? Então, beleza, gente. Aí se encerra o vídeo 6. Aí no vídeo 7 eu vou fazer mais alguns exemplos, né, alguns exercícios de vetores, e a gente fecha toda a parte de vetores e começa na sequência com a cinemática.